Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez a gente está aqui para corrigir o simulado. Espero que vocês tenham obtido aí um bom resultado nas respostas, né? Espero que tenham estudado direitinho. Nesse simulado nós tivemos 3 conteúdos, que foi o pré-modernismo, o impressionismo, que é uma vanguarda europeia, e figuras de linguagens. Então, assim, todos eles vocês puderam obter esse conteúdo tanto no nosso material quanto nas videoaulas na plataforma do curso e até mesmo no meu canal. Para quem ainda não é inscrito, para poder receber todas as informações semanalmente, tudo que eu posto, é só escrever Professora Cíndia Botelho, que é o nome do canal. Também, como vocês sabem, né, na rede social do Instagram, eu ponho semanalmente dicas de redação, literatura e gramática. Então, vocês podem ficar à vontade para participar das enquetes, anotar as dicas para o seu estudo ou tirar dúvida no meu privado, ou até mesmo no comentário desse vídeo. Então, qualquer coisa é só falar comigo. Vamos às questões. A primeira questão de literatura na prova se diz respeito ao pré-modernismo. A gente sabe que o pré-modernismo não é uma escola literária, é um momento de transição, o qual o artista, os artistas, os poetas, músicos, enfim, todo aquele, né, que compõe a literatura, seja na arte da palavra, seja na arte da imagem, seja na arte da tela, a gente sabe que está passando por um momento de transição nesse período, de adaptação. Eles não sabiam ainda mais ou menos o que queriam seguir, né, na época do pré-modernismo, mas sabiam que não queriam seguir. O que eles não queriam seguir eram os modelos antigos, né, antiquados, modelos, vulgarmente falando, bitolados, entre 4 paredes, dentro do academicismo, formas muito perfeitas, fora do debate, fora da vida social. Então, tudo aquele que estava fora da realidade, eles não queriam seguir. Por isso que a gente vai dizer que é a letra C. É aquilo que está incorreto, aquilo que não tem nada a ver com o pré-modernismo, que é a valorização dos modelos clássicos. Os artistas dessa época estavam buscando uma revolução, uma inovação. Então, nessa época do pré-modernismo, a gente tem a valorização do regionalismo. Por quê? Porque é no regionalismo que a gente vai ter classes marginalizadas, pessoas interioranas, né? Pessoas dos interiores brasileiros. Então, eles estavam cansados da elite dominar dentro da literatura, de uma literatura para a elite, para a nobreza, para aqueles que estudavam, porque tinham recursos, né, para estudar e também não precisavam trabalhar tanto. Né? Era um dominante, era o senhor de engenho, enfim. Então, o pré-modernismo ele vai valorizar, por exemplo, obras como Os Sertões de Euclides da Cunha, né, que vai falar sobre a Guerra de Canudos, uma revolução entre militantes e sertanejos. O sertão do nosso país vai abordar mais sobre isso. Nós temos obras como Canaã de Graça Aranha, que vai falar sobre a migração, né, de vários povos para o Brasil. Então, assim, são classes marginalizadas que sofrem preconceito, desigualdade e tantas outras, ok? Então, assim, eu não posso ter, quando ele diz assinale a alternativa que segue o modelo do pré-modernismo, eu tenho nacionalismo, sim, porque a partir do momento que você valoriza as classes e o povo brasileiro, isso é valorizar a pátria. Eu tenho uma linguagem coloquial, tenho, para quem não sabe, linguagem coloquial é uma linguagem do dia a dia, não é mais corriqueira, é uma linguagem que todo mundo vai entender, tá? Não necessariamente eu preciso ter uma linguagem chula, com palavrões, com abreviações, não necessariamente eu vou ter apenas uma linguagem com problemas de concordância, regência, né? Pronúncia, certo? Mas a linguagem coloquial é uma linguagem mais do dia a dia, que o povo brasileiro está acostumado de falar, porque o que é mais importante nessa linguagem é a mensagem, e não a forma dessa linguagem, como a linguagem formal prega, tá?
Na letra D, ele diz que é uma denúncia social, assim como eu já disse. Nas obras, vai fazer uma denúncia social das classes marginalizadas, né? As classes menosprezadas pela elite brasileira. E regionalismo, como eu já disse, citei os sertões, por exemplo. Tá bom? Vamos à próxima questão. A próxima questão é uma questão do impressionismo, que é uma vanguarda europeia. No nosso país, Brasil, a gente não teve uma vanguarda, né, específica. Nós tivemos vanguardas que vieram da Europa, no final do século XIX e início do século XX, vieram para o país e influenciaram não só o pré-modernismo, como o modernismo, né? Especialmente o modernismo, porque o pré-modernismo, de fato, era um momento de transição. Então, os artistas estavam se achando ainda no o que queriam fazer, até que se acharam, que foi justamente na Semana de Arte Moderna, que é um assunto que eu ainda vou fazer para vocês, né? Fazer um vídeo para vocês, uma videoaula falando sobre isso, que vai abrir o modernismo, e ela vai ser assim nomeada, modernista. E aí, só depois do modernismo é que a gente vai ter um nome específico para esse momento de transição que a gente chama de pré-modernismo. Mas, enquanto isso, a gente teve o impressionismo, uma das vanguardas, que influenciou esse momento do século XIX e XX aqui no Brasil. E aí, na prova, especialmente da ESA, é a única vanguarda europeia que vai ser exigida, né? Já faz uns 3 anos que ela está no edital, no conteúdo programático de língua portuguesa, tá? Mas ainda não caiu. Quem sabe não cai nesse ano de 2020. E a questão, ela diz assim: em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística, que resultaram no estilo denominado impressionismo. Observadores atentos da natureza. Quem são os observadores? Estes que eu citei aí no enunciado. Então, eles eram atentos da natureza. Esses artistas passaram a... Vamos lá, vamos entender novamente, rapidamente, o que é o impressionismo. O impressionismo, como a maioria das vanguardas, eles querem sair do clássico, tá? Daquilo que era antigo. Eles estavam cansados disso e eles buscam uma renovação, uma inovação, certo? Então, nesse sentido, o impressionismo ele vai buscar sair das quatro paredes da academia, né, do academicismo. Quando a gente fala academia, academia intelectual, faculdade, universidade. Então, eles querem sair desse ambiente. E para sair desse ambiente, eles saem no sentido físico mesmo. Eles vão para fora da academia, vão para fora do quarto, para fora de sua casa e vão sentir a arte de forma mais natural possível. Então, veja bem, na minha videoaula, inclusive, eu falei que a gente tem como base o impressionismo a luz e a velocidade. Então, porque aí a gente consegue marcar o movimento da luz e o foco de luz em suas diversas manifestações de tempo. Então, a luz do sol, tá? Quando eu olho para uma natureza, ou quando eu olho para alguém que está brincando num bosque, por exemplo, a luz do sol reflete nesta pessoa, nesta natureza, de uma maneira X às 8 horas da manhã, de uma maneira Y ao meio-dia, de uma maneira Z às 4 horas da tarde. Então, isso muito impressiona, né? O impressionismo. Isso muito chama a atenção do impressionismo. É o que ele olha, tá, no exterior e traz para dentro de si mesmo, tá bom? Então, qual seria a alternativa aí que corresponde às características do impressionismo? Na letra A, ele diz: retratar em suas obras as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos. Na letra B, usar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos que melhor definiam as imagens e as cores do objeto representado. Na letra C, retratar paisagens em diferentes horas do dia a dia, recriando em suas telas as imagens por eles idealizados. Então, antes de eu ler as demais, vamos corrigir a letra A, B e C.
né? Vocês já devem ter o gabarito em mãos, mas o mais interessante do que ter o gabarito é entender como chegar a ele. Na letra A, o que está falso é o fato de retratar nas obras cores que eles idealizavam. Eles não idealizavam, tá? Eles viam, tá? Com os próprios olhos, e eles retratavam aquilo que eles viam e não aquilo que eles idealizavam. Idealizar está no âmbito pessoal, certo? E aí eu posso idealizar aquilo que não é real, na vida real, certo? E não é o que eles faziam. Na letra B, usar a cor preta. Nunca. O que o impressionista não faz é usar a cor preta. Lembrem-se disso. E aí, mas sim, eu já vi em algumas imagens, até na sua aula, que tinha tons assim mais ou cinza ou preto. Sim, mas são detalhes. Não é como um foco primordial, não é predominante, tá? Então, nas obras impressionistas, nas pinturas, você não vai ver, como eu coloquei, usar mais a cor preta na letra B. Estão vendo? Pois é. Eles não usam mais, eles usam menos. O que eles puderem usar, o mínimo possível da cor preta, eles vão fazer, tá? Na letra C, ele diz retratar paisagens em diferentes horas do dia, ok. Recriando em suas telas as imagens por eles idealizadas. Então, se você entendeu a letra A, você sabe que também não pode ser a letra C. Porque, mais uma vez, as imagens que eles recriam, né, que eles criam em tela, é conforme aquilo que eles veem e não conforme aquilo que eles idealizam. Tá? É bem diferente isso. A letra D e a letra E diz assim: usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta, de forma nenhuma, não é? Eu já vou explicar a letra D daqui a pouco. Letra E. Usar as sombras em tons de cinza e preto e com efeitos esfumaçados, tal como eram realizados no Renascimento. Mentira, nada a ver. Eles fazem de tudo para não usar o cinza e o preto, né? E nem esfumaçar essas cores, tá? E se for para esfumaçar, é para deixar mais claro ainda. Mas eles evitam fazer sombras com essas cores. Voltando à letra D, que é a nossa alternativa correta, quando eu digo o que é que os artistas passaram a partir do impressionismo? Eles usavam pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela? Sim. Então, de forma nenhuma é que eles misturavam na paleta, como muitos pintores fazem, né? A moda antiga. E nessa mistura, vendo a cor que fica, é que ele vai colocar na tela. Não, o impressionista, primeiro, ele separa as cores na paleta, mas não mistura. E depois ele mistura diretamente na tela, como diz a letra D. Tá bom? E isso eu digo também na videoaula. Próxima e última questão de literatura é sobre figuras de linguagens. Então, se você teve dificuldade para responder essa questão, eu sugiro duas coisas. Primeiro, você estudar a teoria. Segundo, você fazer mais exercícios sobre este assunto, né? Figuras de linguagem. Uma vez que são muitas figuras de linguagens, não tem como você abranger todas numa mesma questão, não é? Pode abranger muitas, como eu fiz, mas não todas. Então, é bom ficar atento, porque no mesmo trecho a gente pode encontrar mais de uma figura de linguagem? Pode, mas eu tenho que ver conforme estão ali nas alternativas. Então, na proposição 1, né, ou melhor, em todas elas vai ter um trecho de algum poema, de música e tal, mas na proposição 1 diz assim: meu Deus, que estás pendente de um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer. Animoso, constante, firme e inteiro. Então, aqui eu tenho a figura de linguagem conhecida como antítese, porque eu tenho viver e tenho morrer. O que é antítese? A antítese é é uma figura de linguagem que vai tratar de palavras opostas, ou seja, antônimas, né? Que quer dizer o contrário, palavras contrárias, como alegre, triste, subir, descer, ganhar, perder, certo? Cindy, tem uma outra figura de linguagem aqui? Eu tenho em cuja e em cuja, repetição,
no início dos versos, eu chamo de anáfora, toda vez que eu repetir a mesma palavra ou expressão no início de cada verso. É uma anáfora, mas isso não tem nas alternativas, né? E ele quer que a gente marque respectivamente, ou seja, na ordem de cada poema. O primeiro, a única alternativa que eu vou ter é antítese. Daqui a pouco vocês vão ver as alternativas, tá? Eu poderia ter gradação? Poderia ter. Quando eu estou dizendo aí sobre a santa lei que hei de morrer, eu hei de morrer, né? Animoso, constante, firme, inteiro. Isso é algo gradativo, como eu vou morrer, tá? Veja aí, eu tenho 3 figuras de linguagens, porém, na minha alternativa, ele vai abordar a antítese. E aí há uma dica, porque isso aí é um trecho de um poema de Gregório de Matos, que é um poeta do Barroco. E o Barroco é uma escola, um movimento literário, né? Que vai abordar muitas figuras de linguagem. E uma delas, predominantemente, é a antítese. Porque justamente é uma escola que vai abordar sobre o conflito interior do homem entre 2 caminhos. Né? E a antítese são 2 caminhos contrários. E o Barroco, ele apresenta 2 caminhos contrários, né? Entre céu e inferno, né? O caminho da santidade, o caminho pecaminoso, é o caminho do pecado, esse conflito, essa dualidade. Então já ficaria a dica aí para vocês também, tá? Fiquem atentos, não só na parte do contexto do poema, mas a referência dele, né? De quem ele é. Vamos para o poema 2, né? Vamos lá. Seu sorriso se abre como asas de uma borboleta. E aí? Qual vocês colocariam? Quando eu digo seu sorriso se abre como asas de uma borboleta. Tem gente que vai dizer, sim, isso é personificação, também conhecida como prosopopeia, porque eu estou dizendo que o sorriso dela é asas de borboleta. Não. Ou uma metáfora, né? Porque você está dizendo que é uma asa de borboleta. Veja, personificação não é. Seria personificação se eu dissesse que as asas que a borboleta ela voa, né? As asas batem e gemem, choram, falam, enfim. Ou seja, eu estou dando um aspecto humano a um ser que não é humano. Não pode ser metáfora, apesar de ser muito parecido, porque eu tenho um elemento comparativo com. Olha ele aqui, ó. Estão vendo? Então, toda vez que eu estou fazendo uma comparação, a figura de linguagem é essa mesma, comparação. Então, o seu sorriso, esse sorriso seu, né, meu amado, minha amada, é como asas de borboleta, se abre como asas de borboleta. Então, eu tenho aí uma comparação, beleza? No poema 3, ele diz assim: há de surgir uma estrela no céu. Cada vez que você sorrir, há de apagar uma estrela no céu, cada vez que você chorar. O contrário também bem que pode acontecer de uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só para ver a flor do seu sorriso se abrir. Então eu tô lá, eu tô aqui, né? Pensando sobre o que poderia ser esse poema, qual figura de linguagem eu poderia identificar. Eu tô falando de chorar, tô falando de sorriso, tem uma antítese? Tem uma antítese. Mas vamos lá, eu tenho que ver a sequência, porque uma eu já coloquei antítese, 2 eu coloquei comparação, eu posso ir eliminando, já não eliminei, já não acertei, né? Gente, aqui na alternativa a gente vai ter uma prosopopeia. Por quê? Eu tenho lá no finalzinho, quando ele diz, ou então de uma estrela cadente se jogar. Eu estou dando um aspecto humano a um ser inanimado, que é a estrela. Eu estou dando uma ação de jogar a estrela, que é um ser inanimado. Sim, mas isso é muito difícil. Como é que eu ia perceber isso, né? É um detalhe, e é. E aí, nas questões de figura de linguagem, ela não vai colocar facilzinho assim, né? Pra gente deduzir logo, não. Vai colocar difícil assim mesmo. Como foi nas questões dos 2 últimos anos. Né? Faz 2 anos consecutivos que cai figura de linguagem.
na prova aí de português, como questão de literatura, tá? E aí, ele põe só um trechinho e a gente tem que deduzir, assim, interpretar, entender qual é a figura de linguagem. Então, não vem mamão com açúcar, né? Ou seja, não vem fácil. A gente precisa prestar atenção nesses detalhes. Analise verso por verso. O que cada verso pode ter. Qual figura de linguagem cada verso pode ter. E lembrem-se que figura de linguagem é o sentido figurado de cada expressão, de cada frase, de cada verso. Ok? Então, eu vou ter aí a letra E, antítese, comparação e prosopopeia. Percebam que quem acertasse, uma, já teria a resposta, porque ela não é igual na mesma ordem de nenhuma outra. Então, se você soubesse que a primeira era antítese, você já matava a letra E. Se você soubesse que a segunda era comparação, também já matava na letra E. E se você soubesse que a terceira era prosopopeia, também já saberia que era a letra E. Né? E aí só ia confirmar a totalidade para ter certeza, óbvio, né? E marcar a correta. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham saído bem. Mais uma vez eu digo, se houve alguma dúvida em alguma questão, em algum conteúdo, aconselho a revisar a teoria e a fazer mais exercícios. Tá bom? Até a próxima prova, até o próximo simulado. Beijão, não deixem de curtir.